Meus amados, vamos abrir a palavra no texto que vai fundamentar a nossa reflexão desta noite, que é em 2 Pedro, a segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu às igrejas. 2 Pedro capítulo 3, e a gente vai ler o verso 18, que são as palavras finais do apóstolo às igrejas, principalmente aquelas que estavam na região da Ásia Menor. 2 Pedro, capítulo 3. Pedi para a Eric abaixar um pouquinho, Eric, senão vai dar microfonia. Baixa um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 3. Isso, ficou bom, obrigado, querido. Verso 18. Vamos ler juntos? Vamos lá, queridos? O que é que diz? Mais uma vez, vamos lá? Vamos ler aqui na versão atualizada, né? Que a gente fica numa versão só. Vamos lá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu quero, com base nessa exortação que o apóstolo Pedro nos traz, falar sobre o tema, o verdadeiro crescimento espiritual. Quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, para a palavra de Deus que revela o que Deus quer para cada um de nós, o grande imperativo da revelação dos céus a nós, em especial a nossa vida espiritual, é o crescimento. Deus não deseja nenhum que foi comprado mediante o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, que tenha uma vida estagnada. Deus deseja, irmãos, que sejamos maduros. Deus deseja nos tirar da superficialidade. Deus estava e está sempre nos exortando a isso. Essa foi uma das temáticas dos apóstolos a respeito da igreja, que em todo e qualquer momento, a grande preocupação que deveria haver no coração era a preocupação do crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, irmãos, inclusive exortou a igreja de Corinto, uma igreja cheia da manifestação do poder do Espírito Santo, onde os dons espirituais fluíam na igreja. Se estivéssemos lá, poderíamos dizer, é uma igreja ungida, é uma igreja cheia da graça e do poder do Espírito Santo, porque falavam em línguas, profetizavam, pessoas eram curadas, havia revelações em que aquilo que estava na alma ou no coração era conhecido de todos, mas era uma igreja, irmãos, imatura. Era uma igreja que, quando nós olhamos no capítulo 3, versos 1 e 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo os chamou de crianças por causa da carnalidade. O apóstolo Paulo falou que esta igreja ainda não estava em condição de receber um alimento sólido. Paulo diz, eu tenho que dar leite a vocês. Eu tenho que dar os fundamentos essenciais da fé no momento em que vocês já deveriam estar em outra fase, que vocês já deveriam revelar uma maturidade, um crescimento espiritual. Paulo, quando fala aos Efésios, diz a mesma coisa. No capítulo 4, verso 15, Paulo vai dizer que, seguindo a verdade é a própria palavra de Deus. Esta verdade sendo seguida em amor, a igreja do Senhor deveria crescer em tudo, em todas as áreas da sua vida, segundo o cabeça, que é Cristo Jesus. Quando nós vemos, irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele revela que um dos grandes motivos
dele orar, interceder por aquela igreja, era o desejo que havia no seu coração, e não era um desejo apenas humano, pessoal, mas era um desejo de Deus gerado no coração do apóstolo que essa igreja crescesse. Quando você abre lá em Colossenses, capítulo 1, e olha para o versículo 9 e o versículo 10, Paulo revela isso. Paulo disse: por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos falar, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós olhamos agora Pedro, irmãos, ele está fazendo a mesma exortação. E se você olhar os versículos anteriores, principalmente o versículo 16 e o versículo 15, você vai ver que Pedro inclusive menciona o apóstolo Paulo, dizendo que as palavras de Paulo eram de profunda sabedoria e que muitos até distorciam o que Paulo ensinava, o que Paulo exortava. E faziam isso para a sua própria destruição, para o seu próprio mal. Mas Pedro aqui, irmãos, também usado por Deus, está mais uma vez falando aquilo que é uma mensagem urgente para todos nós como igreja do Senhor. Nós devemos olhar para a nossa vida continuamente e vermos se estamos verdadeiramente crescendo em graça e conhecimento na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, quando fala a respeito, irmãos, do crescimento espiritual, que é um imperativo dos céus para nós, faz também uma comparação que é muito importante nós entendermos. A Bíblia faz uma analogia a uma árvore. Quando você olha para Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, Jeremias vai dizer que aquele que verdadeiramente confia no Senhor, tem a sua esperança em Deus, se torna como uma árvore plantada junto às águas. Jeremias vai dizer que esta árvore tem raízes, esta árvore cresce, esta árvore é saudável porque as suas folhas são verdes, essa árvore vence as dificuldades. O salmista, no Salmo 1, quando começa a mostrar tudo aquilo que vai ser revelado no saltério, uma das metáforas que ele vai falar daquele que medita na lei do Senhor e está evitando o caminho dos pecadores, o caminho dos escarnecedores, o assentar-se na roda daqueles que não temem a Deus. Ele está dizendo que este que teme a Deus é aquele que medita na sua lei de dia e de noite. E aí ele vai dizer qual é o resultado daquele que coloca a palavra de Deus como a coisa mais importante da sua vida, como uma meditação norteadora da sua existência. Ele vai dizer, e esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhagens não caem, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Quando nós falamos de crescimento, irmãos, não há na Bíblia um exemplo melhor para entendermos o verdadeiro crescimento que envolve as suas dimensões do que olharmos para essa metáfora da árvore. E é isso, irmãos, que eu quero refletir com vocês nesta noite. O verdadeiro crescimento espiritual indica as dimensões que nós devemos crescer. Essas dimensões vão revelar se estamos ou não crescendo. Porque não adianta, irmãos, nós não termos uma referência, não adianta nós não termos um exemplo, não adianta nós não entendermos o significado do crescimento. Podemos achar que estamos crescendo e não estamos crescendo. A Bíblia não só nos ordena a crescermos em graça e conhecimento diante de Deus, que é o verdadeiro crescimento espiritual, como a Bíblia nos ensina como deve ser este crescimento. E quando nós olhamos, irmãos, para esses dois exemplos, nós entendemos então as dimensões do nosso crescimento. Quando você olha para uma árvore
que cresce, que desenvolve, ela precisa crescer pelo menos em 3 dimensões. A primeira dimensão, irmãos, do crescimento de uma árvore, e que aponta também para o nosso crescimento espiritual, é o crescimento para baixo. Isso significa criar raízes. As raízes têm um papel fundamental na sustentação das árvores, porque quanto maior for, quanto maior for a sua altura, quanto mais largo for o seu tronco, mais profundidade, mais raízes ela precisa ter para sustentar, principalmente para que ela possa estar firme diante das mais diversas alterações climáticas que essa árvore tem que enfrentar, aonde foi plantado. Quando nós olhamos, irmãos, o crescimento que identifica raízes, fala das nossas convicções. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, do verso 20 ao 21, que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A palavra de Deus. Não existe crescimento em que a nossa vida não esteja fundamentada nas Escrituras. A primeira coisa que nós temos que pensar, irmãos, sobre o nosso crescimento, a primeira dimensão que nós temos que sempre analisar é as nossas convicções, as nossas raízes no fundamento chamado Palavra de Deus. Aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, aquilo que se torna um valor na minha vida norteador, que determina os meus comportamentos, estão fundamentados na Palavra de Deus. Eu consigo explicar o porquê das minhas ações segundo as Escrituras. Eu consigo dizer que eu estou agindo e crescendo conforme a vontade de Deus, porque eu conheço essa vontade e estou fundamentado nessa vontade. Quanto mais nós nos aprofundamos, irmãos, na palavra de Deus, mas nós criamos raízes importantes e necessárias para enfrentarmos as adversidades da vida. E isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual, irmãos, sem a palavra de Deus não existe. Quando Pedro está dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, ele está dizendo que esse crescimento parte do valor que norteia a nossa vida, que forma as nossas convicções, e este valor não é outro senão a própria palavra de Deus. Paulo vai dizer que esse fundamento, que é a mensagem apostólica, a mensagem profética, tem como base o próprio Jesus Cristo. Se eu amo Jesus, se amamos a Jesus, se cremos que Ele é o nosso Senhor, a nossa vida tem que estar fundamentada na sua palavra. Jesus foi claro. O Evangelho de João nos revela. Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não é o que diz que ama, não é o que canta dizendo que ama, não é o que prega dizendo que ama a Deus, mas é aquele que tem um mandamento, ou seja, conhece o mandamento e guarda, que significa praticar o mandamento. Quando a Bíblia fala, irmãos, sobre guardarmos a palavra no nosso coração, a Bíblia está falando sobre a nossa mente, o nosso entendimento. Quando o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele está dizendo o seguinte, em todo momento, eu consigo identificar o que agrada a Deus e o que não agrada, porque eu conheço a lei de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. E por conhecer a palavra de Deus, ela está me guardando. Ela está me guardando do quê? Ela está me guardando dos caminhos maus. Ela está me guardando de sair da vontade de Deus. Ela está me guardando de pecar contra Deus. Ela está me guardando de transgredir os princípios de Deus. Guardar a palavra no coração significa, irmãos, colocar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso entendimento. Significa se aprofundar nas verdades reveladas a nós
as verdades espirituais. O primeiro crescimento, irmãos, da vida do cristão, que revela o verdadeiro crescimento espiritual, é o crescimento para baixo. É o crescimento que fundamenta a nossa vida. E a gente vive hoje, irmãos, uma crise muito grande nesse crescimento. Porque as pessoas hoje desejam ouvir tudo, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus parece, irmãos, que tem se tornado enfadonha, cansativa, que não é interessante, que não desperta alegria. Mas se você ouve uma coisa engraçada, um testemunho que emociona, parece que isso agrega mais pessoas do que ouvir a palavra de Deus. Mas não haverá verdadeiro crescimento espiritual se não houver raízes espirituais. E as nossas raízes espirituais estão fundamentadas, são construídas na palavra de Deus. Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele falou que ele saiu a semear. E uma das sementes que o semeador lançou foi justamente no solo rochoso. E ao cair naquela terra, diz o texto, que não chegou a crescer, porque não criou raiz. E quando Jesus explica o significado desta semente caindo no solo rochoso, ele fala de um coração que é dividido, que não permite que a palavra de Deus domine a sua vida, e portanto, quando vem as dificuldades, as provações, os momentos difíceis, essa pessoa não consegue perseverar porque ela não tem raiz, ela não tem sustentação, ela não está bem fundamentada para aguentar as provações, ela desiste. Esse crescimento não é o verdadeiro crescimento. Uma igreja só cresce fundamentada na palavra de Deus. Se de fato queremos crescer em graça e conhecimento diante do Senhor, entendendo a exortação que nos foi dada, a primeira coisa que nós devemos nos atentar são as nossas convicções. Elas são bíblicas, elas estão depositadas na palavra de Deus. Veja, meus amados, que todas as vezes que Jesus usou a expressão homens de pequena fé, ele estava exatamente falando da superficialidade da crença. Jesus se direcionou aos discípulos que estavam no barco, em que a tempestade estava batendo no barco, e eles estavam desesperados porque o barco estava quase naufragando e Jesus dormia. E eles chegaram para Jesus, clamando, desesperado, e afirmaram: mestre, tu não se importa que pereçamos? Jesus se acordou, levantou-se, acalmou o mar e virou para aqueles homens e os chamou de homens de pequena fé. Pedro, quando ousou andar sobre as águas, no encontro de Jesus, foi andando, mas depois a Bíblia diz que ele começou a olhar para o vento, para as circunstâncias, e começou a afundar. E clamou: Jesus, me socorre. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, livrou Pedro de afundar nas águas, mas ao mesmo tempo disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? A superficialidade da nossa fé, irmãos, faz com que a gente não suporte aquilo que a gente tanto diz que quer ver, o sobrenatural de Deus. Tem gente que diz: eu quero experimentar o poder de Deus, eu quero experimentar a provisão de Deus, eu quero ver um Deus poderoso agindo na minha vida. Aí Deus coloca ele no deserto, aí Deus coloca ele numa situação difícil, e por estar no deserto, numa situação difícil, ele não aguenta porque não tem raiz. Como, meus amados, poderemos experimentar o sobrenatural de Deus, o poder que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, se as nossas crenças,
se as nossas convicções são superficiais, se as raízes que criamos na jornada da nossa vida cristã são pequenas, em que qualquer porta que se feche, qualquer dificuldade que a gente está enfrentando, parece que a gente vai tombar, parece que a gente vai sucumbir, a gente não vai aguentar. Primeiro, crescimento diz respeito às nossas convicções. Paulo, irmãos, era um homem de raízes profundas. Por isso que ele foi capaz de dizer: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Jó foi um homem que criou raízes. Por isso que ele diz: ainda que Ele me mate, eu esperarei no meu Senhor. Jó declarou: o meu Redentor vive, e por fim vai se levantar. Sabe o que é isso, irmãos? Raízes. Nós precisamos criar raízes. Não pense você que o fato de você estar na igreja, o fato de você receber oportunidade numa igreja, significa que Deus está aprovando a sua vida, significa que Deus está contando com você, se você não tem raízes. Quantas pessoas, irmãos, se frustram dentro da igreja por muito pouco? Pessoas que, para ficarem em pé, firmes, a igreja tem que está prometendo muita coisa, ter todo o cuidado, como se fosse uma planta melindrosa, que se você tocar ela morre. Não é essa árvore que Deus nos constituiu para sermos. Deus nos chamou para sermos árvores frondosas, árvores que crescem, árvores que têm profundas raízes e que vão fazer toda a diferença. Quando o salmista fala, irmãos, usando também uma metáfora no Salmo 92, o que é o justo, ele vai dizer que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é uma árvore extremamente resistente. Ela tem a flexibilidade necessária para aguentar ventos fortes, mas ao mesmo tempo ela tem raízes profundas que os ventos fortes não arrancam com facilidade ela do chão. A palmeira enverga, mas não quebra. Ela enfrenta as dificuldades, mas ela está resistente. A nossa vida, irmãos, com raízes, a nossa vida onde o crescimento é verdadeiro, é para baixo, é fundamentado na palavra de Deus. A gente vai envergar, a gente vai sofrer dores, a gente vai chorar, mas não vamos quebrar, não vamos sucumbir, porque estaremos bem alicerçados na palavra poderosa de Deus. Mas a segunda dimensão, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, do verdadeiro crescimento, o crescimento espiritual, que é aquele que Pedro está exortando aqui em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é o crescimento agora para cima. Uma árvore cresce para baixo para aprofundar as suas raízes, a fim de crescer para cima. Quanto mais profundas são as raízes, quanto maiores forem essas raízes, é sinal que essa árvore vai crescer e crescer muito para cima. A maior árvore do mundo, irmãos, se encontra na Califórnia e ela chega a 115 metros de altura. Equivale a um prédio de 40 andares, imagine. Imagine a dimensão das raízes dessa árvore. Imagine você olhar e tentar enxergar o topo desta árvore. O crescimento para cima, irmãos, fala exatamente da nossa mentalidade voltada para o alto, voltada para Deus. Quanto mais nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, mas o nosso coração passa a desejar as coisas do alto.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, eu queria que você abrisse nesse texto, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, fala exatamente essa verdade. O apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quanto mais temos em nosso coração a palavra de Deus como fundamento, como as nossas raízes, mais alto a nossa mente, o nosso desejo será elevado. Porque algumas pessoas, irmãos, não crescem, são imaturas. Quando Paulo exortou a igreja de Corinto da imaturidade espiritual, quando você vai ver o porquê essa igreja era imatura, é porque essa igreja não tinha uma mentalidade de Cristo. Era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha partidarismos, era uma igreja que estava preocupada quem seria o mais importante dentro da igreja. Por isso que eles se utilizavam de forma equivocada dos dons espirituais. Na hora do culto todo mundo queria falar em línguas estranhas, não para edificação pessoal, mas para mostrar quem era o mais ungido. E uma vez que o que fosse mais ungido fosse identificado, na mentalidade deles é o seguinte: este é que tem que ter primazia no culto, este é que tem que falar porque ele é o que tem a maior unção. Veja, irmãos, se isso não são mentalidades carnais de um mundo decaído. E a pior coisa que existe, irmãos, é quando a nossa mentalidade é decaída, mas ela está maquiada com assuntos espirituais. Por isso que Paulo, irmãos, não hesitou em chamar esses irmãos cheios do poder do Espírito Santo de carnais. Como é que eu posso chamar uma pessoa que está sendo usada por Deus para curar, para falar em línguas, para profetizar, para trazer um recado de Deus, para revelar mistérios de carnal? Como é que eu posso dizer que uma pessoa dessa é carnal? Dentro de uma análise humana, eu iria dizer, nós iríamos dizer: é espiritual, pastor, está sendo usado por Deus, é vaso. Mas Paulo, tendo discernimento do Espírito Santo, disse: vocês são carnais. Porque se uma igreja se reúne para brigar, se uma igreja se reúne e não tem misericórdia dos pobres, se uma igreja se reúne e os ricos querem mostrar a sua riqueza, desfile de moda, é uma igreja carnal. Qual é a diferença desse ambiente para o mundo? No mundo as pessoas fazem isso. No mundo, as pessoas buscam as suas afirmações. No mundo, as pessoas querem destaque. No mundo, as pessoas querem reconhecimento. No mundo, as pessoas querem mostrar a sua importância. E se isso está dentro da igreja, ainda que venhamos a cantar, levantar as mãos, dizer aleluia, falar em língua estranha, é carnalidade do mesmo jeito. E carnalidade é sinônimo de infantilidade espiritual. É sintoma de uma igreja que não está crescendo, que é superficial, que qualquer coisa escandaliza a pessoa, que qualquer coisa faz com que aquele membro desista de vir ao culto. Se as coisas pequenas nos afastam da presença do Senhor, de servirmos ao Senhor, como vamos suportar uma perseguição? Como vamos suportar quando Deus permitir que a igreja seja provada no fogo? Não vamos aguentar. Sabe por quê? Porque somos crianças.
A nossa mentalidade é uma mentalidade ainda que não está elevada, buscando as coisas superiores. Charles Spurgeon dizia: quanto mais do céu existir em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. A inversão, irmãos, dos valores é tão grande dentro da igreja que muitos estão vindo não por causa das coisas espirituais, mas por causa das coisas materiais. O que eu ganho se eu fizer a campanha tal? O que eu ganho se eu me envolver com aquele ministério? O que eu ganho se eu me dedicar à obra do Senhor? Isso é uma mentalidade carnal. Isso é uma mentalidade de quem não está crescendo, não está subindo, não está com a sua mente voltada para aquilo que deve ser a prioridade do cristão. Jesus, irmãos, claramente afirmou essa verdade no Sermão do Monte, quando ele diz que a gente vence a ansiedade, não com a preocupação excessiva com o que haveremos de comer, como haveremos de nos vestir. Jesus disse: os gentios que não têm Deus, e por não terem Deus, não sabem que existe alguém que cuida dos lírios do vale, cuida dos pardais. Eles é que têm essas preocupações. Jesus está dizendo: mas vós não deveriam andar com essas preocupações excessivas no coração. Qual é o diagnóstico, qual é o remédio que Jesus mostra, irmãos, a respeito de vencermos a ansiedade? Jesus diz: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Quando nós de fato nos preocuparmos em buscarmos a Deus e crescermos, Deus vai abençoar, Deus vai acrescentar, Deus vai suprir, Deus vai fazer com que tudo aconteça na nossa vida. Porque Ele tem prazer, irmãos, em abençoar aqueles que verdadeiramente o amam. Quando a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos pensar nas coisas do alto, ela não despreza as coisas aqui da terra. A gente na EBD está estudando o livro de Eclesiastes. E é um livro, irmãos, que nos ensina como lidarmos com as coisas terrenas, passageiras, efêmeras. Salomão em Eclesiastes, no capítulo 2, verso 24, ele vai dizer: não há nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E ele vai dizer: no entanto, vi que isso também vem da onde? Da mão de Deus. Usufruir os benefícios materiais que Deus nos dá é bênção dos céus. Mas esses benefícios materiais, irmãos, não podem ocupar o primeiro lugar em nosso coração. E quando a gente sabe que esses benefícios não estão tomando o primeiro lugar em nosso coração, quando nós continuamos satisfeitos, ainda que nós não o tenhamos, quando a gente mostra que a nossa alegria não depende do que se tem, porque a nossa alegria está em Jesus Cristo, a nossa alegria está na nossa salvação, a nossa alegria está na confiança dos cuidados de Deus sobre a nossa vida. Quando nós aprendemos isso, irmãos, é sinal que estamos crescendo espiritualmente. E quando a gente cresce espiritualmente, Deus abençoa a nossa vida materialmente. Mas isso não é uma barganha. Isso não é um negócio a ser feito. Isso, irmãos, é um coração desprendido. Isso é um coração dedicado ao Deus Todo-Poderoso. É sinal de crescimento para o alto. É sinal de uma mentalidade de Cristo sendo formada no coração e que faz com que a gente tenha Ele como a grande satisfação da nossa vida, a grande alegria. A história, irmãos, nos revela que os grandes homens de Deus,
que deixaram as suas marcas no transcorrer, irmãos, nos anais da história, que foram verdadeiros gigantes espirituais, foram aqueles que priorizaram a sua comunhão com Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para Martinho Lutero, o grande reformador, Lutero não fazia nenhuma atividade do seu dia sem antes entrar no seu quarto, orar e buscar a direção de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para Jonathan Edwards, um pastor congregacional que foi usado por Deus dentro de um dos maiores avivamentos que os Estados Unidos experimentaram. Jonathan Edwards, irmãos, orava todos os dias, pelo menos 13 horas. 13 horas ele orava todos os dias. Quando nós olhamos, irmãos, para George Whitefield, um grande pregador escocês do século XVIII, que o seu ministério fez com que quase toda a Escócia da sua época se convertesse. Ele subia às madrugadas geladas do inverno escocês e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Salva o meu país, senão tire a minha vida. Manifesta a tua glória no meio dessa nação, senão eu morro. E este homem, irmãos, teve o privilégio de ver um país 90% servindo ao Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, o Reino Unido, um dos berços do Evangelho, falido. Hoje eu estava mostrando para Júnior, que Júnior gosta muito de citar, né? Spurgeon. Você vai ver, se Júnior não citar uma vez de Spurgeon, Júnior não pregou. Só tem que tomar cuidado para não citar mais Spurgeon que Jesus, né? Eu já estava mostrando: Júnior, sabe que igreja é essa aqui? Júnior, não sei, pastor. Era um pastor que a gente conhece, que estava exatamente na igreja de Spurgeon hoje pela manhã, no Tabernáculo Metropolitano, lá em Londres. Mas sabe qual é a tristeza, irmãos? Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Um homem que, quando não havia tecnologia, não havia som, não havia absolutamente nada, tinha uma igreja com 7.000 membros em Londres. Um homem, irmãos, que a rainha da Inglaterra parava para ouvir, reis paravam para ouvir. Um jovem cujas raízes eram fundamentadas na palavra do Senhor e a mente estava no céu, usado tremendamente por Deus. Um jovem tímido, um jovem que não tinha muita oratória, mas era cheio da graça e do conhecimento do Espírito Santo. Hoje, pela manhã, a igreja vazia. Dói no coração, irmãos. É só uma história. É só um relato dos anais. Hoje, a igreja e aqueles que estão ali não vivem aquilo que produziu, irmãos, e marcou toda a humanidade e que é dito e repetido por pessoas. Porque o crescimento estagnou. E se nós, como igreja, não crescermos, vamos passar. E o legado que a gente vai deixar para uma próxima geração vai ser o pior possível. Você já parou para pensar como serão os seus filhos? Como serão os seus netos? Que evangelho eles vão estar vivendo? Que qualidade de fé eles vão estar desenvolvendo? E tudo isso, irmãos, vai ser o resultado do tipo de crescimento que estaremos exercendo e deixando como um legado para uma próxima geração. Mas a terceira e última dimensão do crescimento espiritual é a dimensão horizontal. Uma árvore cresce para baixo, criando raízes. Uma árvore cresce para cima, mas uma árvore também cresce para os lados. Uma árvore, no transcorrer do seu crescimento, desenvolve os seus galhos. E os seus galhos são justamente para produzir frutos.
um dos sinônimos do nosso crescimento espiritual, do verdadeiro crescimento espiritual, não são só as nossas convicções, não é só a nossa mentalidade cada vez mais espiritual e priorizando as coisas espirituais, mas um dos sinônimos, irmãos, do nosso crescimento espiritual é o quanto nós estamos frutificando. Jesus falou, está narrado em João capítulo 15, verso 8, que nisto o Pai é glorificado, quando a gente dá muito fruto. O Pai está sendo glorificado com os frutos e nós estamos dizendo que somos verdadeiramente discípulos dele. Você pode se tornar membro de uma igreja, você pode ser reconhecido por esta igreja, mas não estar glorificando o Pai e não ser verdadeiramente um discípulo, porque não há fruto na sua vida. A Bíblia é clara, irmãos, com respeito ao fruto. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, quando nos escolheu, nos enviou. E nos enviou para quê? Para que nós possamos dar fruto e para que o nosso fruto o quê? Permaneça. Em dado momento, Jesus encontrou uma figueira e estava com fome e não encontrou fruto na figueira. O que é que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira. A figueira secou. Os discípulos não entenderam aquilo. Mas naquele momento Jesus está dizendo: todo aquele que não frutifica, porque não está crescendo em graça e conhecimento, não tem utilidade para mim. Já parou para pensar nisso? Se a gente não frutificar, nós não temos utilidades para Deus. Jesus contou uma parábola de um homem que plantou uma vinha. E ele viajou. E ele aguardava que a vinha crescesse e desse fruto. E quando ele volta e vai verificar a vinha não deu fruto. O que foi que ele fez? Mandou arrancar aquela vinha e plantar no lugar outra vinha. Quando você vai para Romanos, no capítulo 11, Paulo deixa claro que a vinha que foi arrancada foi Israel. Porque João vai dizer, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. E Paulo está claramente dizendo, Deus arrancou a vinha e colocou outra no lugar. Deus tirou Israel e colocou os gentios. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 11 de Romanos, Paulo está dizendo, aquele que arrancou, quem não produzia, arranca também aquele que não produz. É ordem incondicional crescermos, produzirmos fruto, sermos úteis ao nosso possuidor. Deus não nos chamou para frequentarmos a igreja. Deus não nos chamou para fazermos desencargos de consciência no domingo à noite. Deus não nos chamou para estarmos aqui dizendo qual é a nossa religião. Deus não nos chamou para transformarmos o Brasil num país evangélico. Deus nos chamou para sermos discípulos, para sermos enviados, para frutificarmos, para que o seu nome seja glorificado. O verdadeiro crescimento espiritual revela claramente o fruto. E o grande fruto, meus amados irmãos, que nós demonstramos por termos passado pela cruz do Calvário, por sermos novas criaturas, por nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, é o fruto do Espírito Santo, que revela, irmãos, a diferença daquilo que nos dominava, que era justamente as obras da carne. E Paulo fala lá que as obras da carne eram impureza, lascívia, prostituição, aquilo que dentro da sexualidade humana estava distorcido. Paulo fala também da idolatria e feitiçaria, aquilo que diz respeito às buscas erradas sobre
o sobrenatural, mas Paulo também fala das relações interpessoais, inimizades, porfias, iras, ciúmes, discórdias. Mas Paulo também fala da relação intrapessoal, o que nós fazemos conosco também destruindo aquilo que pertence a Deus. A bebedice, a glutonaria. E Paulo é claro ao afirmar coisas a respeito das quais vos adverti anteriormente, que os que praticam jamais herdarão o reino dos céus. E aí ele faz o contraste. Mas quem crucificou a carne e as paixões é aquele que produz o fruto do Espírito Santo. Veja, irmãos, o grande fruto de Deus na nossa vida, por isso que não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito, é o amor. Porque o amor, irmãos, é o elemento norteador do nosso comportamento. Veja que quando Paulo está exortando a igreja de Corinto sobre o uso inadequado dos dons espirituais, ele, no finalzinho do capítulo 12, ele vai dizer: quero vos revelar um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa a falar sobre o dom supremo, o amor. Paulo começa a dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino fazendo apenas barulho. Ainda que eu tenha o conhecimento, domine as ciências, se eu não tiver amor, nada serei. Possa entregar o meu corpo, até mesmo morrer por alguém, se não for um ato de amor, isso não significa o quê? Nada. E ele vai falar das características do amor, irmãos. E as características do amor que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 são iguais às características do fruto do Espírito Santo que ele fala em Gálatas capítulo 5. Paulo, quando fala do verdadeiro fruto que nós temos que produzir, ele fala sobre a alegria. O cristão verdadeiro, irmãos, que produz os seus frutos, é aquele que revela para o mundo a verdadeira alegria. A alegria não é porque meu time foi campeão. A alegria não é porque eu fui para o estádio e vi uma goleada. A alegria não é porque eu estou numa praia bacana. A alegria não é porque eu cheguei no final do mês e recebi um aumento no meu salário. A alegria não é porque alguém está reconhecendo meu salário, os meus talentos, os meus dons. A alegria é porque eu tenho a minha salvação, porque eu sirvo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Porque ainda que eu não tenha nada disso, eu sou feliz, eu sou alegre, porque eu tenho aquele que é a razão da minha existência. Paulo também vai dizer, irmãos, que esse fruto que a gente produz é a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz de Cristo, irmãos, não é ausência de conflitos. A paz de Cristo não é ausência de guerras. A paz de Cristo não é ausência de crises. É na guerra, é na crise, mas a paz que excede a todo entendimento está dominando a nossa alma e o nosso coração. E as pessoas estão olhando para nós dizendo: como é que você não está desesperado? É a paz que nos faz vencer as ansiedades da vida. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Paulo diz que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus, através da oração e das súplicas, com ações de graças, as nossas necessidades. E ele diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. É fruto, é uma igreja frutificando, é uma igreja mostrando ao mundo que a paz não é beber, não é se drogar, não é se prostituir. A paz é um relacionamento com o príncipe da paz. O fruto do Espírito também revela, irmãos, a longanimidade.
A paciência. E a gente falou sobre o significado verdadeiro da longanimidade. Ser longânimo, irmãos, é uma coisa contrária à nossa natureza. Por isso que é fruto do Espírito Santo na vida da gente. Longanimidade é uma paciência que a gente passa a ter em situações que facilmente a ira e a invocação da justiça sobre algo que a gente não concorda está ali tentando nos dominar. A longanimidade, irmãos, faria com que irmãos que estivessem em divergência pudessem sentar e resolver os seus problemas, sem ter que apelar para a justiça, sem ter que colocar advogado, sem ter que estar diante de um juiz. A longanimidade, que envolve o perdão, que envolve a paciência, que envolve a compreensão. Paulo, irmãos, exortou a igreja de Corinto. Havia litígio dentro da igreja. Havia irmãos que não sabiam resolver os seus problemas e estavam indo aos tribunais. Estavam processando um ao outro. Por falta de quê? Longanimidade, paciência. Benignidade, irmãos, é outro fruto que nós devemos desenvolver, que é a bondade de Deus, ou seja, é agir para com o outro, não porque o outro merece as minhas ações boas, mas porque eu sou bom, porque a graça de Deus está sobre mim, eu vou lá e abençoo. A Bíblia fala sobre a benignidade, a bondade, a fidelidade. A Bíblia fala sobre a mansidão. A Bíblia fala sobre o domínio próprio. E o que mais me chama a atenção, irmãos, nessa exortação do apóstolo Paulo sobre o fruto do Espírito, que todos nós devemos desenvolver, porque ele vai revelar o nosso crescimento espiritual, é a afirmação que ele diz: e contra essas coisas não há lei. Qual é a função da lei, irmãos? Restringir. A lei vem restringir. A lei vem dizer: até aqui você pode ir, daqui por diante você perde o seu direito, porque é direito do outro. A lei coloca regras. A lei é o grande não na vida de um coração que é o nosso, humano, decaído, que não conhece limites. Por isso, a necessidade da lei. Porque se não for a lei, vira barbárie. Se não for a lei, se a gente fizer o que a gente quer, e a lei já vem desde pequeno, desde o momento que uma mãe diz para o filho: assim não toque aí, não sente desse jeito, não fale assim com seu pai, não fale assim com a sua mãe. Já é a lei sendo internalizada na mente e no coração. Já é a criança aprendendo regras. Já é a criança tendo que entender que a vida não é o que ela quer. A lei é necessária. Mas quando Paulo está falando do fruto, ele vai dizer: contra essas coisas não há restrição. Contra essas coisas não há regras, quanto a essas coisas não há limite, que quanto mais alegria, quanto mais paz, quanto mais longanimidade, quanto mais benignidade, quanto mais fidelidade, quanto mais mansidão, quanto mais domínio próprio, melhor. Em outras palavras, é para a gente frutificar, frutificar, frutificar e frutificar. Sabe aquela árvore cheia de frutos, que quando você tira todos os frutos, enche todas as cestas, e quanto mais você tira, mais tem? É assim que deve ser a nossa vida, irmãos. Quanto mais as pessoas se aproximam da gente, mais abençoadas são, porque é um rio que vem do trono da graça, fluindo através da nossa vida, inesgotável, que vai abençoando a gente, e a gente vai abençoando os outros, e isso é o resultado de quem está crescendo em graça e conhecimento diante do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, este é o verdadeiro crescimento espiritual. É crescermos na nossa fé, é crescermos nas convicções verdadeiras da palavra de Deus, é criarmos raízes fundamentadas nas doutrinas de Jesus Cristo, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina.
Hoje qualquer novidade, qualquer coisa que aparece, as pessoas vão atrás. Por quê? Porque não tem raízes. O verdadeiro crescimento espiritual é exatamente isso, irmãos. É o crescimento da nossa comunhão com Deus. É o crescimento em que o nosso coração prioriza as coisas espirituais. É o crescimento, irmãos, que não nos faz apenas buscar Deus em situações momentâneas, ocasionais, ou porque nós queremos alcançar alguma coisa de Deus. Nos faz buscar Deus por aquilo que Ele é. Ele é a razão maior da existência humana. Ele é o maior tesouro que alguém pode encontrar. Jesus, quando fala sobre o reino de Deus, em algumas das suas parábolas, ele diz: o reino de Deus é semelhante a alguém que comprou um campo e encontrou um grande tesouro. E aí ele vende tudo que tem, porque ele achou o grande tesouro da sua vida. Jesus na nossa vida, irmãos, deve representar uma paixão, um desejo, que as pessoas vão olhar assim: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus na minha vida. E isso é resultado do nosso crescimento espiritual. O verdadeiro crescimento espiritual, irmãos, é aquele aonde a gente vai evidenciar frutos. Você pode evidenciar tradições de uma igreja, liturgias de uma igreja, comportamentos de vestimentas de uma igreja, mas se você não evidenciar os frutos, você não está crescendo. Quantas pessoas, irmãos, estão há 20, 30 anos dentro de uma igreja e não frutificam absolutamente nada? É triste. Conhece de cor, salteado, tudo que a denominação é, fez, faz, o estatuto, conhece tudo, mas não frutifica. É uma árvore morta, é uma árvore que não cresce. É uma árvore que, quando o Senhor voltar em sua glória, ao invés de colher os frutos, vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ele vai proferir a sua sentença condenatória. Que isso não seja sobre as nossas vidas, meus amados irmãos. Que possamos crescer em graça e conhecimento diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Diga ao seu irmão: cresça, meu irmão, em graça e conhecimento diante do Deus Todo-Poderoso.